Então talvez você fale assim, tá bom, André, eu entendi que os problemas fazem parte de todos os relacionamentos. Eu e minha esposa, nós somos um casal muito diferente, no sentido que a gente não passou um com o outro que a maioria dos casais passaram. Por quê? Ela aprendeu com experiências pessoais dela, e eu também aprendi com experiências pessoais minhas, uma série de coisas de como não fazer num relacionamento e também o que fazer para fazer um casamento dar certo. E quando a gente começou a se relacionar, a gente já tinha muito para compartilhar e colocar em prática. Então, todo o aprendizado que a gente teve na nossa vida livrou a gente de uma série de outros aprendizados. Mas talvez esse não é o seu caso. Talvez você tenha você passa hoje por vários problemas que às vezes você não consegue lidar. Ou talvez você é o caso de um casal, por exemplo, que pensa que nunca vai acontecer problema para você. E eu entendo quando você fala isso. Eu e minha esposa acreditávamos que a gente nunca ia ter problema nenhum no relacionamento. Você acredita que com todos esses anos de casado, eu e minha esposa nunca brigou um com o outro? A gente nunca alterou o tom de voz, nunca precisou xingar, usar palavras de baixo calão. Mas eu pensava que a gente nunca ia divergir em nenhuma conversa nossa. Mas eu percebi que não. A gente tem vários pontos divergentes, várias ideias que eu tento falar com ela, ela não aceita, coisas que ela tenta falar comigo, eu também não aceito. Então aí surgem aqueles pequenos problemas. Então esses problemas a gente precisa resolver através do apaziguamento. Mas calma que eu vou chegar lá. Uma coisa que você precisa compreender é que se você ainda não passou por problemas no seu casamento, você vai passar. Você não tem necessariamente que passar por brigas, por discussões onde envolva palavras de baixo calão, agressões físicas. Eu não sou a favor disso e também não acredito que você tem que passar por isso, ok? Mas desentendimentos, opiniões divergentes, você vai passar. Se isso não aconteceu na sua vida ainda, você pode ter certeza que vai acontecer. E se isso já aconteceu no seu casamento, você sabe o que eu estou falando. Então, você precisa entender que esses problemas fazem parte do casamento. Mas por que acontece? Uma coisa é fato. Homem foi feito de uma forma e a mulher foi feita de outra forma. E as necessidades do homem e da mulher são completamente diferentes. E isso faz com que essas necessidades, quando cruzadas, gerem problemas e atrito entre homem e mulher. E essas discussões que fazem com que as brigas, os desentendimentos aconteçam no casal. Então, eu quero compartilhar aqui, enfim, sobre apaziguamento dentro do relacionamento. Existem homens que acreditam que a mulher fica histórica demais. Talvez você for falar, Adriano, eu entendi bem, é histórica. Você não quis dizer histérica, não, que é mulher doida, brigona. Não, não é isso, é histórica mesmo. Para nós homens, é incrível a capacidade que as mulheres têm de se lembrar de coisas que aconteceram vários e vários anos atrás. Existem mulheres, por exemplo, que falam de coisas que, por exemplo, assim, ah, meu amor, você lembra daquilo que você me falou lá em 1972? Você lembra do tom de voz que você falou comigo? Eu não me esqueci não. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Ele nem lembra o que ele comeu ontem no almoço. Quem dirá do que falou há 30, 40 anos atrás. Entende? Então, por que isso acontece? Acontece porque a forma que a mulher tem de conversar é expondo a situação, é trazendo o problema e jogando na cara, é brigando, discutindo, e isso a gente já falou em vídeos anteriores. Mas essa forma para o homem é extremamente desrespeitosa. E qual é a forma que ele tem de resolver essa situação? É deixando para lá. É falar, não, esquece isso. O problema é que o homem e a mulher foram feitos de forma para que eles tivessem problemas. Para que o problema não é ruim, entenda. Mas tendo o problema, eles vão ter a oportunidade de amadurecer e crescer com o problema. Então você precisa ter essa visão. Quando o problema acontece, qual é o aprendizado que eu preciso ter para resolver esse problema? Quando eu aprendo o que é necessário para resolver esse problema, ele não é mais um problema. Você tem que entender isso. Então, quando a mulher tenta colocar a situação para
resolver e você tenta evitá-la, acredite, você está dando um chá de desamor para ela. Você está jogando um balde de água fria nos sentimentos dela. Então você não está estimulando o amor dela quando você fala, deixa para lá. Porque ela acredita que você secretamente guarda alguma mágoa, algum rancor e algum ressentimento. Ela acredita que você não está querendo viver em paz com ela. E para uma mulher, quando você não quer viver em paz, significa que você não quer viver bem no seu relacionamento. Então, a forma que ela tem de fazer as pazes com você é a mesma forma que ela faz com a amiga dela, com as pessoas lá fora. Ela briga, discute, expõe toda a situação, ela fala tudo que tem que falar, porque ela sabe que a outra amiga também vai falar, e em algum momento da conversa elas vão pedir perdão uma para a outra e vão virar melhores amigas de novo. O que acontece é que ela tenta usar essa mesma abordagem com seu marido, e ela fala, e pior, com o seu marido, que é alguém mais íntimo que a amiga dela. Com o seu marido, que é alguém que ela ama mais, se importa mais, é alguém que ela acha que é muito mais forte e resistente para segurar o tranco, ela vai falar coisas mais pesadas para ele. E quando ela fala, ela coloca a intenção de resolver o problema. Ela acredita que em algum momento você vai falar assim, meu amor, você tem razão, eu errei, sinto muito por isso. Só que essa atitude é desrespeitosa para o homem. E aí ele não consegue suportar isso e acaba fugindo, deixando para lá. Mas quando você faz isso, você está deixando a sua esposa morrer, definhar na sua frente. Então, quando ela vier com essa onda de histórias, essa onda de registros passados, a forma que você precisa tratá-la é uma forma do seguinte, meu bem, eu te entendo. Eu sei o que você está querendo dizer e acredite, eu sinto muito mesmo por ter feito isso, por ter falado isso. Você precisa se desculpar, você precisa se retratar com a sua esposa e se fazer isso sinceramente. Se você for hipócrita e se você não falar com o coração, acredite, ela não vai aceitar suas desculpas e vai achar que você ainda tem um problema dentro de você, tá? Que está inacabado. E isso para ela é a morte. Ela não consegue viver bem, viver em paz, pensando que você tem um problema com ela. Talvez você realmente não tenha, mas o seu pedido de desculpas precisa ser sincero. O seu pedido de desculpas ele tem que vir acompanhado com uma tristeza profunda do que aconteceu. Uma tristeza sincera. Não estou falando que você tem que ficar triste. Estou falando que você tem que ser sincero no seu pedido. Porque tem muitos homens que falam, tá bom, desculpa, vamos deixar isso para lá. Você acha sinceramente que isso é o suficiente? Não é. Fazendo isso, você vai estar prejudicando seu relacionamento. Então, você precisa fazer isso. Precisa pedir desculpas, precisa dizer sinto muito de forma sincera. Quando ela perceber sinceridade em você, você pode ter certeza que para ela vai ter resolvido a situação. Agora, por que para nós homens é tão difícil reconhecer o nosso erro? Reconhecer que a gente precisa retratar quanto a algumas coisas. A maioria dos homens tem um pensamento de que ele vai perder o respeito da sua esposa se ele ficar voltando atrás no que ele fala, se ele pensar e se retratar com ela. Então, se ele voltar atrás, se ele ter que se retratar, se ele dizer, sinto muito, me desculpe, ela vai querer continuar falando e aquilo para ele é muito desrespeitoso. Ele pode perder o trono, pode perder o espaço, pode perder ali a aparência de força dele. Mas esse medo seu é justamente o que atrapalha você de se conectar com a sua esposa. E se você não fizer isso, ela simplesmente não vai sentir aquela conexão de amor vinda de você. Então, essa conexão, ela não é mensurável, porque é uma coisa inexplicável. Você simplesmente sabe quando tem e sabe quando não tem. Você, por exemplo, não consegue explicar o amor que as mães têm. Você simplesmente sabe que existe, mas não dá para explicar. Entende? Então, da mesma forma, a conexão que você tem com a sua esposa, a conexão amorosa que você tem com ela, de confiança, de confidencialidade, cumplicidade, de amor, enfim. A conexão que você tem com ela é algo que simplesmente não se explica. Ou se tem ou não tem. E o radar cor-de-rosa dela está programado para detectar quando não tiver essa conexão. E acredite, quando não tiver essa conexão, a sua esposa não vai viver em paz. Então,
faça as pazes com a sua esposa. Isso é fundamental e necessário para o seu casamento, para o seu relacionamento.